Glória a Deus. Realmente, viu, pastora Dulce, foi uma mensagem muito poderosa. Realmente a gente, eu acredito que nós estávamos precisando mesmo de ouvir essa mensagem. O Senhor mandou essa mensagem para a gente aqui, da nossa igreja, para que nós tomamos atitude, para que a gente possa acreditar que nós podemos plantar e podemos colher. Amém, glória a Deus. Tenho certeza disso. E eu acredito que essa mensagem veio com o endereço certo, na hora certa para todos nós aqui. Amém? Nós vamos agora fazer a Santa Ceia. E eu gostaria que todos abrissem a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ler a partir do versículo 23. Amém? É onde fala sobre a Santa Ceia. Então diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também nos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai o pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos nos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando vos ter convosco. Amém? Então eu gostaria de convidar a pastora Dulce e o nosso diácono Antônio para estar aqui com a gente celebrar a Santa Ceia. Hoje nós estamos em poucos aqui, mas nós vamos fazer Santa Ceia porque a gente sabe que é a nossa obrigação. Nós sabemos que o Senhor Jesus pediu para a gente que fizesse isso, que essa Santa Ceia não fosse esquecida até que Ele voltasse, para que a gente lembre, daquilo que nós lembramos hoje na primeira oração aqui, Isaías 53, onde falava tudo que Jesus fez por nós, e tudo isso para que Ele levasse os nossos pecados e as nossas enfermidades junto com Ele. Ele sofreu muito, nós lemos tudo que passou, Ele suportou tudo isso como se
fosse ainda falar uma ovelha desgarrada, né? Ele sofreu sozinho, sem reclamar, para que nós pudéssemos hoje ter essa liberdade, o perdão do pecado. E a única coisa que ele pediu foi que, igual nós lemos aí agora nesse último texto aí agora, em 1 Coríntios aí que nós lemos, que ele pediu para que nós não esquecêssemos disso, nós não lembrássemos disso até que ele voltasse. Então nós estamos apenas fazendo o que Jesus pediu para a gente, representando aquela Santa Ceia que aconteceu naquela época antes dele morrer, para que a gente não esquecesse nunca mais aquele sacrifício que foi feito, e ele pediu: faça isso até que eu volte. Então é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Então nós estamos aqui com o cálice e o pão. Eu vou pedir à pastora Dulce e o diácono Antônio para que consagrem, e logo após isso nós vamos servir a Santa Ceia para vocês, amém? Senhor Jesus, ainda na tua presença, Senhor, aqui, Senhor, está, Senhor, ó Pai, o produto do padeiro, pão, Senhor, mas que em nome de Jesus nos consagramos, Senhor, com o simbolismo do teu corpo esse, Senhor, que sofreu, Pai, ó Pai, tantas chicotadas, Senhor, que foi furado, Senhor, e sofreu dores, Senhor, por nós, para que, Senhor, possamos ser uma família, Pai. Tu sofresses ali naquele dia. Pai, em nome de Jesus, no teu nome que há poder, nós consagramos, Senhor, e aqui queremos fazer como tu falaste, em memória do teu sofrimento. Pai, nós queremos participar, Senhor, deste pão que já não é mais o pão, mas é o teu corpo, Senhor, para, Senhor, Pai, para que possamos cada dia mais ter esta união, não somente com os nossos irmãos, mas essa comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Pai querido, é como vosso servo, em nome do vosso Filho Jesus, Senhor, que venha abençoar esse vinho, esse suco de uva, em vossa homenagem, como lembrança do vosso sacrifício. Obrigado, Senhor. Amém. Agora, depois de consagrado, esse pão que agora passa a ser simbolicamente o corpo de Jesus, também esse suco de uva que passa a ser simbolicamente o sangue de Jesus, nós vamos servir para vocês e depois nós vamos comemorar, amém? Jesus que foi partido por nós. O sangue de Jesus que foi derramado.
noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão, partiu e disse: tomai e comei, porque este é o meu corpo. Podem participar. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: esse é o testamento da nova aliança. Isso aí representa o sangue do Senhor que correu nas cruzes para a remissão dos nossos pecados. Podem participar. Aleluia, glória a Deus. Eu queria a pastora Dulce agradecesse por ele. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, na tua presença, Senhor, estamos, Senhor, aqui, Senhor, comemorando, Senhor, lembrando, Senhor, a tua morte sobre essa, Senhor, para que pudéssemos ter vida, Pai Santo, que possamos, Senhor, continuar nesse propósito, Senhor, de estarmos firmes, Senhor, até aquele dia, aonde iremos, Senhor, participar da grande ceia que está sendo preparado para o teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a manter essa comunhão com os nossos irmãos, comunhão contigo, Senhor, firmeza, Senhor, para participar daquele dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos concedesse esta noite, de fazer isso, Senhor, em lembrança de ti, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós agora vamos fazer os nossos dízimos de oferta. Gostaria de convidar a pastora Fátima para fazer a oração para a gente. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na sua presença para te agradecer, Senhor, por toda a semente, Senhor, que o Senhor planta em nossas vidas, ó Deus Todo-Poderoso. Abençoa, Senhor, abra as portas, Senhor, de trabalho, Senhor, para quem está precisando, ó Deus Todo-Poderoso. Ó Jesus, abençoa, Senhor, nossos patrões, Senhor. Abençoa nossos trabalhos, Senhor. Nos dê saúde, Senhor, para poder enfrentar o dia a dia, Senhor, aqui nesse país. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa também, Senhor, os necessitados lá no Brasil, ó Pai. Abra as portas, Senhor. Não nos deixe faltar nada, Deus Todo-Poderoso, para a gente poder estar, Senhor, doando, Senhor, dando e ofertando, Senhor, e dizimando na sua casa. Em nome de Jesus, desde já te agradecemos. Amém. Amém. Um outro comentário que eu queria fazer a respeito da pregação de hoje, eu lembrei de um fato aqui. O senhor Roberto Marinho, né, que já faleceu, mas foi quem fundou a Rede Globo de televisão. Ele era um jornalista já aposentado. Quando ele falou que ele ia fazer uma estação de televisão, muitas pessoas falaram que ele era muito velho, que ele já estava aposentado, que ele não deveria fazer isso. E ele achou que ele deveria fazer, ele acreditou.
ele morreu com 92 anos, ele era o homem mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo. A Rede Globo era a maior estação de televisão do Brasil e a quarta maior do mundo. Se ele não tivesse acreditado. Não. Nós estamos terminando o nosso culto. Eu gostaria que a pastora Dulce fizesse a oração final presente e também nos desse a bênção apostólica. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. E eu só queria falar uma coisa mais para vocês. E da mesma forma como o Roberto Marinho, ele confiou nos planos deles, Deus também tem confiado em nós. Isso é muito importante. É como um filme que eu assisti, onde o Conde de Monte Cristo, quando o moço está preso e ele está falando com o Proust, com o padre, e o padre está morrendo e fala assim para ele dessa forma, né, que ele vai sair dali, e ele vai ser muito rico. E o rapaz fala para aquele padre, mas eu não acredito mais em Deus. E ele fala para o rapaz, mas ele continua acreditando em você. Então, eu queria falar isso para você, que muitas vezes, né, essa sementinha, muitas vezes que nós temos no coração, foi Deus que colocou. E muitas vezes que você não acredita, mas Ele acredita, ela vai nascer e vai frutificar. E por isso que muitas vezes acontecem coisas que a gente não entende. Que ela fosse por mim, não teria acontecido. Mas quando deixamos Deus agir, Ele acontece, amém? E cada um possamos, né, ter isso nas nossas mentes. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Estar na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, de ter ouvido a Tua palavra, de ter ouvido, Senhor, esses ensinos maravilhosos, de ter aqui nos confraternizado com os nossos irmãos, Senhor, de ter feito, Senhor, mais uma vez participado da Santa Ceia em memória do Teu sacrifício. Pai, muito obrigado por este lugar que nos acolheu, Senhor, para estarmos aqui cultuando o Teu nome, Senhor. Pai, eu te peço uma bênção especial, Senhor, pela família americana, Senhor, pelos pastores americanos, aqueles que nos deram a oportunidade de aqui estar para prestar, Senhor, um culto de adoração ao Teu nome. Também, Senhor, eu te venho te pedir, Pai, por cada um que aqui está, Senhor, que possamos, Senhor, prosperar em tudo aquilo, Senhor, que colocarmos a nossa mão, o nosso pé. Nos dar uma semana de paz que começa já por hoje, uma semana, Senhor, de vitórias em nome de Jesus. Que tudo aquilo que plantarmos podemos ver o fruto da nossa colheita, Senhor, e que esse fruto seja um fruto bom. Nos ajuda, Senhor, na nossa fé, aumenta a nossa fé, nos dá, Senhor, novos sonhos, novos projetos, nos dá, Senhor, palavras de vida, para que possamos levar a Tua palavra também àqueles que precisam, Senhor, e também possamos trazer vidas para este lugar, através do nosso testemunho, através da nossa vida, Senhor. Vidas possam contemplar o Senhor em nós e possam vir aqui, Senhor, também cultuar o Teu nome. Senhor, envia, Senhor, pessoas para este lugar e nos ajuda a ser um bom semeador, Pai. Abençoa os nossos parentes que estão no Brasil. Continua, Senhor, guardando debaixo da Tua proteção e da Tua mão poderosa. E ser conosco, Senhor, aqui neste país. Pai, em nome de Jesus, é que eu te peço e já te agradeço por todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus. E a igreja diz amém. Está terminado em nome de Jesus. Uma boa semana.